Glória a Deus. Boa noite, igreja. Deixa eu pôr meu instrumento de trabalho aqui. Graça e paz, queridas e queridos do Senhor. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Eu estou muito feliz porque hoje é um dia muito especial também para nós, que é o Dia Internacional da Mulher. Então o Senhor começa a preparar todas essas surpresas para nós nessa noite. Então eu quero começar deixando os meus parabéns para todas as mulheres da casa. Parabéns, feliz Dia da Mulher. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, pela sua coragem, pelo legado de fé que cada uma de vocês carrega. Amém? Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Eu quero também agradecer o pastor Gerson Neton. Eu vi que pode chamar o senhor de Gerson? Pastor Gerson e Diana, querida, prazer conhecer vocês, né, Diana, hoje. Muito obrigada por me permitirem estar aqui, por me confiarem essa responsabilidade. E Kelly, querida, muito obrigada pelo convite. Quero também agradecer, gente, todos os homens dessa noite. Vocês também são preciosos e valorosos. E é muito bom a gente estar reunido nessa noite para buscar o Senhor todos juntos. Amém? Glória a Deus. E o tema dessa noite é lindo. Mulheres segundo o coração de Deus. Mulheres que tocam o coração de Deus. Mulheres que falam ao coração de Deus. E o texto-chave para nós nessa noite já foi lido aqui na introdução. E eu quero ler de novo com vocês. A minha versão é NVI. Para passar aqui no telão. Eu quero ler com vocês o texto-chave, então, que está lá em Salmo 145, versículo 4. É o nosso texto-chave. É por aqui que a gente vai começar. Vamos lá? A minha versão é a NVI. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. É lindo esse texto. O Salmo 145, como a gente já começou a ler aqui no início do culto, é um salmo de adoração. É um salmo de exaltação ao nome do Senhor, mas esse versículo traz algo novo para a gente, que às vezes a gente não pensa. Esse versículo traz para nós algo especial sobre a oração. Ele fala da oração, da adoração, como legado. Vocês já pensaram nisso? Adorar ao Senhor como legado e transmitir isso de geração em geração. O seu louvor ser tão grande, tão presente na sua vida todos os dias, que você traz isso como marca e deixa registrado na sua família. Se é a marca da sua família, adorador. Aleluia! É isso que esse texto fala para nós hoje. Agora, como é que a gente traz isso para as mulheres? Segundo o coração de Deus. Uma mulher, segundo o coração de Deus, deixa um legado de adoração que é transmitido de geração em geração. Amém? Aleluia! Eu vou me referir muito hoje às mulheres. Mas vocês, homens, cavalheiros que se encontram aqui nessa noite, se coloque no lugar, adapte para você. Onde é que você se enquadra aqui? O Senhor também fala para vocês, homens, nessa noite. Um homem segundo o coração de Deus, como Davi. E esse salmo foi escrito por um homem chamado pela Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. E eu quero fazer mais uma oração. Nós já oramos, mas eu queria ainda entregar esse momento ao Senhor. Vamos fechar os olhos? Papai, nós buscamos o teu coração nessa noite. Mostra-nos, Senhor, o teu coração. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Adoração como legado. Quando eu falo em adoração como legado, uma mulher da Bíblia, nós estamos no dia da mulher, eu precisava falar sobre uma mulher, né? Uma mulher da Bíblia
me inspirou. O nome dela e a gente vai falar sobre ela hoje, Maria de Betânia. Quem conhece Maria de Betânia? Pode, por favor, levantar a mão? Aleluia! Vocês não se lembram de Maria de Betânia? Eu vou dar uma dica, para ficar mais fácil. Vou dar uma colinha. A gente acabou de falar nela. Vocês já ouviram falar na mulher do vaso de alabastro? Aquela pecadora que ungiu os pés de Jesus? É ela mesmo. Maria de Betânia. Ficou mais fácil agora? Por que ela é chamada de Maria de Betânia, gente? Ela era Maria, né? O nome dela era Maria, irmã de Marta e irmã de Lázaro. E aquela família residia então numa aldeia que se chamava Betânia. Por isso, Maria de Betânia. A Bíblia diz que essa aldeia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. E Maria, então, ela ficou conhecida ali, morando naquela pequena aldeiazinha. Ali era uma aldeia, um povoado. Mas a Bíblia diz que ela ficou conhecida, ou ela ficaria conhecida em todo o mundo, aonde o evangelho fosse pregado. Por quê? O que foi que Maria fez de extraordinário quando a gente está falando de adoração? Maria ungiu os pés de Jesus, preparando o corpo dele para a morte. Um ato extraordinário. Ninguém nunca tinha feito ou imaginado algo assim. O próprio Jesus disse sobre isso. Olha, o que Maria fez, ungí-lo para a cruz. Esse ato dela será contado em todo o mundo onde o evangelho for anunciado em sua memória. Estamos falando aqui de um legado. Maria de Betânia nos deixou um legado de adoração. Vamos aprender um pouquinho com ela nessa noite? Mulheres segundo o coração de Deus. Temos muito para aprender com ela, porque a história dela, queridos, não começou aqui. Nesse dia em que ela ungiu os pés de Jesus. E eu fiquei encantada quando eu comecei a estudar a história de Maria de Betânia. E eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isso. Maria de Betânia, ela tem todo um percurso, toda uma trajetória que levou ela a chegar no ápice da adoração. Quando naquele dia ela estourou em adoração e honrou o nosso Senhor Jesus daquela maneira, não foi de repente. Tem uma história e essa história está narrada nas Escrituras. E quando então eu fui estudar Maria, eu fiquei mais impressionada ainda, Maria de Betânia, porque os evangelhos, ela é citada nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos os 4 evangelistas falam de Maria de Betânia. E eles trazem algo muito peculiar dela, que às vezes a gente passa despercebido, que é o relacionamento que ela tinha com Jesus. Gente, era diferente. Eu quero tentar trazer isso para vocês hoje. Porque uma mulher segundo o coração de Deus é uma mulher que ocupa um lugar especial no coração do Senhor. Muitas são as mulheres do Senhor, mas existe aquela especial. E a Bíblia nos mostra que Maria de Betânia era especial. E eu quero caminhar com vocês por esse caminho, ver se eu consigo administrar bem o tempo e falar sobre isso com vocês nessa noite. Então a história de Maria, que eu quero começar por onde? Lucas 10, 38. Vamos começar por aqui? Enquanto vocês abrem a Bíblia, eu quero dizer então, que uma mulher, segundo o coração de Deus, ela é uma mulher que se derrama aos pés do Senhor. Nos 4 evangelhos onde se destaca a vida de Maria, todas as vezes que Maria de Betânia aparece, ela está nos pés do Senhor Jesus. Mulher, segundo o coração de Deus, não há outro lugar para você estar. É nos pés do Salvador Jesus, aleluia. Vamos lá comigo em Lucas 10, 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou, observem, sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Destaca, muito serviço. E Marta, se aproximando de Jesus, ela perguntou:
E foi falado aqui agora há pouco. Olha que incrível, né? Como o Senhor testifica que essa é a palavra que Ele quer trazer para nós nessa noite. Marta pergunta para Jesus: Senhor, não te importes que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria, uma mulher segundo o coração de Deus, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aleluia! Queridos, nesse texto nós encontramos Maria, como eu disse, sentada aos pés do Senhor, ouvindo Jesus, escutando Jesus, desfrutando da presença de Jesus. E Marta, o texto nos mostra uma mulher preocupada, uma mulher agoniada, sabe? E eu vejo Marta aqui muito irritada. Vocês já viram mulher irritada? Você conhece, Otília, mulher irritada? Era Marta. Marta estava brava. E ela fala para Jesus, e sabe assim, eu acho que ela foi até inconveniente. Pensa, o mestre, Jesus, estava na casa dela, falando, ensinando. E ela interrompe Jesus, né? Jesus, só um minutinho. O senhor não está vendo Maria ali, não? Olha lá, Senhor, ela está sentada ali, bem tranquila, enquanto eu estou me escabelando aqui para dar conta de servir tudo. Fala para ela levantar e vir me ajudar, dá uma bronca nela lá. Marta colocou Jesus contra a parede. Quem que nunca fez isso aqui, mulheres? Mulheres da Igreja Batista Liberdade, que atire a primeira pedra. Quem nunca colocou Jesus na parede? Ah, Jesus, o senhor não está vendo aquela lá, não? O senhor não vai fazer nada, não? Só vai deixar ficar desse jeito mesmo? Foi Marta brava, irada. E sabe o que se esperava de Jesus naquele momento? Que ele falasse: é mesmo. Maria, você está sendo super injusta com a sua irmã, coitada. Olha só ela trabalhando. Levanta e vai ajudar ela. Depois você continua aqui me escutando. Era o que se esperava. E aí eu imagino o constrangimento, a saia justa que ficou ali quando Jesus quebra o protocolo, quebra o paradigma e fala: ele valida Marta, ele valida Maria. É isso mesmo, né? Quando ele responde para Marta daquele jeito, ele está validando Maria. Ele está dizendo que o que ela está fazendo está certo. Mas sabe o que mais que eu vi nesse texto? Que, nossa, gente, mexeu muito com o meu coração. É que eu vejo aqui, naquele momento, vocês podem até achar que é uma coisa besta, sabe? Que é uma bobagem, mas pensa ali. Eu vi Maria guardada no Senhor. Foi assim que eu vi essa situação. Maria guardada, escondida no Senhor da fúria da sua irmã. A irmã dela estava muito brava com ela. E Jesus defende ela, e Jesus protege ela, e Jesus guarda ela. E aí eu me lembrei de um texto que está lá em Colossenses 3:3, que diz que nós estamos guardados em Cristo. Amém? Cristo nos guarda, queridos. Cristo nos esconde nele. Aleluia. Glória a Deus, mulheres. Vocês não estão sozinhas nesse mundo. Nesse mundo cruel, nesse mundo caído, Jesus te guarda. Amém? Aleluia. Jesus te defende. Então eu quero dizer nessa noite que uma mulher segundo o coração de Deus, ela encontra proteção e segurança aos pés do Senhor Jesus. Amém? Passou esse momento. Tiveram lá aquele momento de confraternização, de estudo, de aprendizado. Jesus continuou o ministério dele, continuou caminhando. E a gente vem agora para o momento em que Lázaro adoece. Vamos caminhar mais um pouquinho? Esse texto está lá em João 11, de 21 a 26. A Bíblia diz que Lázaro adoeceu. Vocês lembram disso? Vocês estão aqui comigo? Lázaro adoeceu. E as irmãs dele, Marta e Maria, pediram para trazer Jesus, para socorrer Lázaro. Só que o que acontece? Jesus chega. Tinha 4 dias já que Lázaro estava morto, né? E aí Jesus entra na aldeia. Marta fica sabendo que Jesus está voltando para a aldeia. Está chegando na aldeia, ela corre e vai lá encontrar com ele. E eu quero destacar aqui, queridos, 2 encontros. 2 encontros entre Jesus e Marta, uma mulher de Deus. Amém? Uma mulher de Deus. E quando Jesus encontrou Maria, vocês vão sentir a diferença. Vamos comigo? Vamos ler o texto?
Então Marta encontrou com Jesus e ela disse para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ah, mas eu sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar no último dia. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E Marta respondeu: sim, Senhor, sim, eu tenho crido que Tu és o Cristo, Tu és o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Aleluia, que glória, que momento glorioso. Ela entendeu o propósito, ela entendeu a missão, ela compreendeu o que Jesus estava fazendo. Foi maravilhoso, mesmo naquele momento de dor, ela conseguiu entender. E eu creio, amados, que ela tocou o coração de Jesus naquela tarde, naquele momento. Eu creio, vocês concordam comigo? Que o coração de Jesus ali se alegrou, se comoveu, se tocou pela declaração de fé daquela mulher. Aleluia. Mas agora vamos ver como Jesus reage quando ele encontra Marta. Então o que aconteceu? Maria teve aquele encontro maravilhoso com o Senhor e ela foi correndo para casa chamar Maria. Maria, vem que Jesus está na aldeia. Jesus entrou na aldeia. Vamos ver comigo o verso 32 do mesmo capítulo de João 11. O que acontece quando Maria chega para Jesus? Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e vendo Jesus, Maria prostrou-se aos seus pés. Onde é que Maria estava? Prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Verso 35, Jesus chorou. Percebem, queridos? Percebem o relacionamento que Jesus tinha com Maria? Percebem como ela era importante, especial para ele? Ele não aguentou ver ela chorar. Ele chorou com ela. Ele chorou com Maria. E o Senhor me fez lembrar, quando eu estava estudando esse texto, que Ele chora comigo. Nas horas mais difíceis da minha vida. Nas noites escuras da minha alma. Eu não estou sozinha. Jesus chora comigo. Jesus me consola. Amém. Glória a Deus. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês: Jesus encontrou com Marta. Marta tocou o coração de Jesus. Marta falou ao coração de Jesus. Foi extraordinário. Mas vejam, queridas e queridos, em nome de Jesus, quando ele encontrou Maria, ele não resistiu. E eu quero dizer então para vocês nessa noite: uma mulher segundo o coração de Deus, ela toca o coração do Senhor quando ela se rende em choro e lágrimas e rendição aos seus pés. Ela era especial para o Senhor, e nós também podemos ser mulheres especiais no Senhor, que ocupam esse lugar especial no coração do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Aconteceu tudo isso, e agora sim, nós estamos em outro momento. Agora a Bíblia diz que é chegado a Páscoa, onde Jesus seria sacrificado, o fim ali do ministério de Jesus. Então, há poucos dias da Páscoa, a Bíblia nos mostra, e esse texto está lá. Vocês podem já ir abrindo Lucas 7:44, João 12 fala isso, Mateus 26 fala isso, mas nós vamos ler Lucas 7:44. Então, às vésperas da Páscoa, Jesus entra na aldeia de Betânia e ele é convidado para jantar na casa de Simão o leproso. E aí João 12:2 diz que Marta servia. E Lázaro,
aquele a quem Jesus ressuscitou, porque eu esqueci de falar, mas vocês já sabem da história. Jesus teve aquele encontro ali com as duas mulheres e no final ele trouxe Lázaro de volta à vida. Amém? Passou isso. A gente já está num outro momento em que Lázaro foi ressuscitado. E a Bíblia diz então que Marta servia. Vejam, ela não estava na casa dela, igual lá em Lucas quando a gente começou. Jesus estava na casa de outra pessoa, Simão o leproso, mas Marta estava lá servindo. Aleluia! Glória a Deus! É digno servir ao Senhor. Aleluia! Marta era uma mulher de Deus. E Lázaro estava à mesa. E agora eu pergunto para vocês, cadê Maria? Cadê Maria nesse dia? Então, Lucas 7:44 vai começar a nos dar um vislumbre desse dia. A palavra diz que Jesus entrou na casa de Simeão o leproso e não lavaram os pés de Jesus, não beijaram o rosto de Jesus e não ungiram a cabeça dele com óleo como era o costume daquela época. Os convidados, eles tinham um lugar de honra e eles recebiam todo esse tratamento quando eles chegavam. E diz a palavra que Jesus foi convidado para o jantar, mas não lhe deram honra. Na verdade, para ser bem honesta, ele foi, eu até anotei para não perder a palavra, menosprezado. Jesus estava ali naquela casa e trataram ele com desdém. Eu quero perguntar para vocês, busca aí na mente. Vocês já viveram uma experiência dessa? Você está numa festa, você está num lugar onde você foi convidado. E quando você chega lá, você percebe que a sua presença ou não é bem-vinda, ou de alguma forma as pessoas te desprezam. E você se sente constrangido e você se sente incomodado. Eu não sei se vocês já experimentaram isso. Eu já experimentei. Então esse texto falou muito ao meu coração, porque a Bíblia não diz que Jesus estava triste. Mas eu olhando para Jesus como homem, eu acredito que o coração de Jesus ficou triste. Sem contar que já estava chegando o dia dele ser crucificado. Então eu acho que Jesus estava com o coração ali muito carregado. Mas isso é uma leitura que eu faço, sabe? E aí, Maria, uma mulher segundo o coração do Senhor. Eu perguntei para vocês, onde é que estava Maria nessa história? Agora entra Maria. Maria foi a única ali. Não sei se todo mundo percebeu, mas ela percebeu. Ela percebeu o coração do Senhor. Ela percebeu o que fizeram com ele. E provavelmente ela percebeu que ele estava triste. Porque todo mundo estava ali, deve ter visto o que aconteceu. Mas ninguém fazia nada. 12 discípulos com Jesus, 12 homens com Jesus. E ninguém fazia nada por ele. E ela viu aquilo ali. E ela, movida pelo coração do Espírito Santo, movida pelo Espírito Santo, ela não se deteve mais. Quando ela viu, quando ela percebeu, quando ela notou o coração de Jesus, a injustiça que estavam fazendo com ele, diz a palavra que ela quebrou o vaso de alabastro e ungiu Jesus com um perfume caro. Amém? Vamos ler esse texto comigo, queridos. Lucas 7, 44, 46. Em nome de Jesus. Então Jesus vira-se para a mulher, que é Maria, e diz a Simão: vê essa mulher, Simão? Eu entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Simão, você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Aleluia! Jesus estava dizendo para Simão, ela não é a anfitriã da casa, ela não é a dona da casa. Era você que tinha que ter feito isso e ela não fez. Mas o Senhor Deus, Pai,
proveu uma mulher ali naquele lugar. Havia uma mulher naquela aldeia cujo coração era inteiramente do Senhor, que ouviu a voz do Espírito Santo e se levantou para honrar Jesus. E isso é grandioso. Isso mexe com nós mulheres, mexe com a gente. Veja, queridas irmãs, como o Senhor pode agir através das nossas vidas. Basta uma mulher. Basta uma mulher. João, no capítulo 12, o evangelista João, ele diz que quando ela quebrou aquele vaso de alabastro, o perfume inundou a casa. Basta uma mulher, segundo o coração de Deus, para inundar a casa com o perfume do Senhor. Amém? Aleluia. Maria lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos e beijou os pés de Jesus e o ungiu com perfume. Mas eu quero dizer então para nós nessa noite o que esse texto nos diz. Houve um preço. Houve um preço. Não pensem vocês, amadas irmãs, que foi barato para Maria. Ela teve que abrir mão de coisa cara. Ela teve que se dispor de coisa cara. Uma mulher segundo o coração de Deus não oferece para o Senhor uma adoração que não tem valor e que não lhe custe nada. Amém? Aleluia. Os estudiosos da palavra dizem que as mulheres judias iam guardando aquele perfume, um perfume caro. Ele era muito caro, então elas iam juntando, guardando aquele perfume num vidro para usar no dia do seu casamento. Era muito caro, era muito importante para Maria. Ela ia usar aquele perfume no dia do seu casamento, gente. Era como se fosse o enxoval da noiva, sabe, o vestido da noiva, a coisa mais importante para ela. E Hernanes Dias Lopes, ele comentando esse texto, ele diz que havia mais ou menos meio litro de perfume. Então, Maria quebra o vaso de alabastro e derrama tudo. Aleluia! Tudo! Imagina meio litro de perfume sendo derramado da cabeça aos pés de Jesus, ungindo a sua barba, ungindo o seu corpo, as suas vestes. Foi isso que aquela mulher fez, queridas. E quando ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, aquilo também lhe custou caro. Para nós ocidentais, não é importante. O nosso cabelo, a gente anda com o cabelo solto. Elas, as judias, elas por costume, ainda mais naquela época, elas não tiravam o lenço, elas não mostravam o cabelo delas em lugar público. Então, quando Maria fez isso, ela estava correndo risco de perder a sua reputação. Ela podia se tornar mal falada, talvez até nem casar, porque ninguém ia querer, porque ela expôs ali algo que ela tinha que guardar. Mas por que ela fez isso? Porque era o que ela tinha na mão dela. Foi o que ela pôde fazer. Foi o que ela pôde fazer naquela noite. E custou caro para ela. Então Maria foi intrépida, ousada, corajosa. Maria fez o que ninguém fez. Vocês já ouviram contar isso em alguma outra história, em algum outro lugar no mundo? Não. Somente uma mulher, segundo o coração de Deus, é capaz de coisas extraordinárias. Amém? Aleluia. Eu também gosto de um comentário do pastor Hernanes Dias Lopes. Ele diz que muitas mulheres contribuíram para o ministério de Jesus, inclusive financeiramente, mas nenhuma delas ungiu o corpo de Jesus para a cruz. Só Maria, uma mulher segundo o coração de Deus. Eu também vi um comentário muito interessante de outra autora, que diz que as mulheres depois, quando foram ungir o corpo de Jesus no sepulcro, depois, elas chegaram atrasadas. Elas não conseguiram ungir o corpo de Jesus, porque Jesus já tinha ressuscitado, amém? Mas o ponto aqui é que Maria chegou no tempo, na hora, no modo certo. Amém? Uma mulher segundo o coração de Deus. Ela é guiada pelo Espírito Santo e sabe discernir o tempo e o modo certo de agir. É mole? Aleluia! Quem que ensinou Maria, gente?
Quem foi que ensinou Maria? Onde é que ela aprendeu isso? Onde é que ela viu isso? Quem foi o conselheiro de Maria? É isso mesmo. O nosso Espírito Santo. O doce Espírito Santo foi aquele que guiou aquela mulher. E isso me faz tremer por dentro, sabe por quê? O mesmo Espírito que estava sobre a vida daquela mulher e que moveu aquela mulher a fazer algo extraordinário, em honra, louvor, glória, adoração ao Senhor Jesus, é o mesmo Espírito que habita hoje em mim e em você. Aleluia! Aleluia! E nós podemos ainda hoje fazer coisas extraordinárias para o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Estamos falando aqui em atos de adoração que tocam o coração do Senhor. Amém? A gente precisa aprender a adorar a igreja. A gente precisa adorar. E tem esse exemplo lindo aqui de Maria de Betânia. E eu quero dizer para todos nós que estamos aqui, nós podemos oferecer mais para o Senhor. Nós podemos entregar mais em adoração, em louvor, em honra e glória ao nosso Deus. Nós podemos, esse Espírito move em nós, Ele nos constrange, Ele nos impulsiona. O que a gente precisa fazer então, igreja, em nome de Jesus? Nós precisamos, como Maria de Betânia foi, ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Não vamos deixar o muito serviço que nós mulheres temos. Eu sou como vocês, eu tenho dupla, tripla, quarta jornada de trabalho. Eu durmo poucas horas por dia. Mas nós não podemos, queridas, deixar que a agitação do dia, que a correria do dia, nos impeça de ouvir a voz do Senhor. Nos impeça de ouvir o Espírito Santo nos movendo. Em nome de Jesus. E eu, sinceramente, acredito que Jesus não sabia o que ia acontecer ali. Eu acredito que Deus preparou aquele momento como um presente para Jesus. Deus é Pai. Deus é Pai misericordioso. Ele sabia a dor, o peso que estava já ali no coração de Jesus naquela noite. E eu creio, queridos, em nome de Jesus, é uma leitura minha, que ele não sabia o que ia acontecer. E que Maria surpreendeu o coração dele. Com gestos de amor, com gestos de cuidado para com ele. E eu creio muito mais. Eu creio que o que Maria fez trouxe conforto para o coração de Jesus naquele momento. Trouxe alívio, trouxe alegria. Você crê nisso? Amém? Eu creio. Porque uma mulher segundo o coração de Deus, ela percebe o coração do Senhor. Uma mulher segundo o coração de Deus, ela não é indiferente ao que o Senhor está dizendo. Uma mulher segundo o coração de Deus, ela faz tudo o que ela pode para alegrar o seu amado. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Então o tema do nosso culto nessa noite, queridos, é mulher segundo o coração de Deus. E é por isso que a gente está falando de Maria de Betânia aqui. Porque sim, Maria de Betânia nos deixa um legado. Mateus 26:13. Jesus disse: eu lhes asseguro que onde quer que este evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Maria de Betânia deixou um legado. E você, mulher, segundo o coração de Deus? E você, homem, segundo o coração de Deus? Que nós possamos deixar um legado de adoração ao Senhor, que vai acompanhar os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos até a terceira e quarta e muitas gerações, em nome de Jesus. E eu creio sinceramente que cada rostinho que está aqui hoje olhando para mim, tendo paciência de me escutar, eu creio que cada mulher que está aqui nessa noite arde no seu coração o desejo sim de deixar um legado de adoração. Mas sabe, queridas, o que a gente aprende de tudo isso? Que para a gente conseguir deixar esse legado, a gente precisa sair do lugar de Marta.
A gente precisa sair do lugar de Marta. Sabe, Marta foi uma mulher exemplar. Eu não tenho nada para falar contra Marta. E Marta também nos deixa um legado, amadas, do serviço. É nobre servir ao nosso Deus. Amém? Mas tem mais para nós. Tem mais para nós. Maria nos ensina que nós podemos avançar, que nós podemos seguir para um nível novo, para um nível mais profundo de intimidade e adoração. Amém? Queridas, o lugar que Maria encontrou foi o coração do Senhor. Quem quer encontrar o coração do Senhor nessa noite? Amém. Mas eu quero encerrar dizendo para essa igreja que não é por causa de Maria de Betânia que nós estamos aqui. Amém? Não é pelo que Maria de Betânia fez que nós estamos aqui nessa noite. Nós estamos aqui nessa noite, igreja, por causa daquele que foi ungido. E o nome dele é Jesus. Amém? Jesus, o homem de Nazaré. Ele é o nosso referencial primário. Ele é o nosso alvo, igreja. O nosso alvo é Cristo, o nosso Rei, o nosso Salvador, o único digno de louvor e adoração. Aleluia. Então nós estamos aqui falando de Maria, que ungiu os pés de Jesus de forma extraordinária. Mas nós estamos aqui não por causa do ato extraordinário de Maria, mas por causa do extraordinário, por causa do maravilhoso Jesus, o nosso Deus. Aleluia. Ele é o nosso herói. Aleluia. Aquele que foi obediente até morte, morte de cruz. Aquele que se entregou, Ele deu, ninguém tomou. Ele deu a vida dele por mim e por você, para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite, junto ao trono da graça, adorando e louvando o nome do Senhor. Aleluia. Ele carregou nos seus ombros o fardo dos nossos pecados, o pecado do mundo inteiro, meu Deus, o meu pecado, os pecados de Maria de Betânia, o seu pecado. Jesus, é por isso que nós estamos aqui. Ele foi traspassado por nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido. E é por causa dele que nós estamos aqui. E sim, ele foi ferido e afligido, mas ele venceu a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E a palavra diz que ele está assentado à direita, nos lugares celestiais, à direita do Pai. E que ele vai voltar para buscar a sua noiva. Jesus vai voltar para nos buscar, mulheres, segundo o seu coração. Amém? Aleluia, essa é a boa nova da noite. Essa é a notícia da noite. É tudo por causa dele. Não vamos esquecer disso. Não vamos nos encantar com as maravilhas que Maria de Betânia fez. Sim, é maravilhoso e nos inspira. Mas é por causa dele que a gente está aqui. É por causa de Jesus que essa igreja existe. É por causa de Jesus que esse culto está acontecendo. É por causa de Jesus que nós, mulheres, estamos sendo homenageadas nessa noite. Amém? E o que Jesus fala para nós nessa noite? Há um lugar especial no coração dele para mulheres segundo o seu coração. E esse lugar ainda cabe a gente. Essa porta ainda está aberta. O coração de Jesus, a porta ainda está aberta. E nós podemos então nessa noite fazer uma escolha. Maria escolheu. A gente pode escolher. A gente pode escolher a boa parte. E avançar muito além de uma vida cristã básica, mediana e comum. Ah, que já é maravilhoso. Já é maravilhoso. Aleluia. Mas o Senhor tem mais para nós, amém? E nós podemos avançar então da estação de serviço de Marta, que eu acredito que a maioria de nós aqui estamos. Amém?
para a estação de adoração de Maria. Aleluia. E o Senhor então nos chama para esse lugar nessa noite. Amém? E aquelas pessoas a quem o Senhor falou no coração então nessa noite. Se você sente no seu coração e no seu espírito que há lugar no coração do Senhor para você e que você quer esse lugar, eu quero te convidar hoje a refletir sobre isso. E quero te pedir, sabe, irmãos, irmãs, essa palavra falou muito comigo. Vamos escolher ir mais fundo. A palavra diz que há águas mais profundas. Há águas que vão além do tornozelo. Há águas que vão acima do joelho. Há águas que passam da cintura. Há um rio, igreja, transbordante de Deus para nós. A escolha é sua. Você quer ficar no raso? Ou você quer mergulhar? Há mais de Deus para nós. E Deus deseja mais de nós também. Amém? Maria de Betânia, ela foi além de todas as mulheres da sua época. A gente pode ir também. A gente pode ir além. Amém? Então aqueles que nessa noite desejam mergulhar nessas águas, aquelas mulheres que desejam então sair da estação de serviço de Marta e rumar para a estação de adoração de Maria, vamos orar nessa noite, vamos ficar de pé. Eu creio que todos nós nessa noite desejamos isso. Eu creio que todos nós nessa noite ansiamos por isso. E eu creio que o Senhor está aqui com seus braços abertos para nos receber e nos envolver no seu amor. Então, se é isso que você quer, querido, se você quer de verdade, feche os seus olhos. Feche os seus olhos por um instante. Coloca a mão no seu coração. Respira fundo e fala para Ele: eu quero ir mais fundo, Senhor. Eu quero ir onde ninguém foi, Senhor. Eu quero tocar, Senhor, o Teu coração, Senhor. Eu quero mover, Senhor, o Teu coração, Senhor. Eu quero atrair, Senhor, o Teu olhar com a minha adoração. Fala para Ele. Fala para Ele. Eu quero te tocar, Senhor. Eu quero mover o Teu coração, amado, com a minha adoração. Oh, Senhor, em nome de Jesus, eis os Teus filhos e as Tuas filhas, rendidos aos Teus pés, com a alma sequiosa, sedentos por Ti. Ouve o clamor da Tua igreja. Ouve o clamor do Teu povo. Faz de nós, Senhor, mulheres segundo o Seu coração. Faz dos homens aqui nessa noite, Pai Santo, homens segundo o Seu coração. Que sejamos, Senhor, em nome de Jesus, adoradores por excelência. E que essa adoração seja o nosso legado, seja a herança espiritual que nós vamos deixar para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos dar umas salva de palmas para Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.